Olá, meus alunos de Direito das Obrigações. Vamos começar a nossa segunda parte da aula relacionada à classificação, certo? Das obrigações. E aí, eu começo tentando relembrar para vocês que nas obrigações a gente vai poder utilizar vários critérios de classificação, certo? Logo, como o próprio Orlando Gomes ele já chamava a atenção, a gente não precisa fazer uma espécie de restrição. Assim, eu posso ter um tipo de relação obrigacional que ela vai ser classificada de diversas maneiras, a depender do critério classificatório que eu venha utilizar. Então, nós já vimos algumas, né, na nossa aula anterior, e hoje a gente vai começar a estudar outros critérios que podem ser naturalmente somados às obrigações anteriores, tá bom? Vamos lá. Primeiro critério que a gente pode utilizar como critério de classificação. Aqui a gente vai considerar aquilo que nós chamamos de dependência ou acessoriedade, tá? Então, eu posso ter a classificação das obrigações em obrigação principal ou obrigação acessória, certo? Logo, eu vou também utilizar aqui uma teoria que ela é bem interessante, vocês vão ouvir falar bastante dessa teoria, certo? Nos estudos de vocês, do direito civil, que é a teoria da gravitação, certo? O que seria a teoria da gravitação? De um modo bem simples, o acessório, ele sempre vai seguir o principal, tá? Então, eu vou ter uma divisão em obrigação acessória e obrigação principal. O que seria a obrigação principal? A obrigação principal, ela é sozinha. Eu costumo dizer que ela é aquele tipo de obrigação que se basta, tá? É aquela obrigação que tem uma super autoestima, é aquela obrigação que ela acorda plena, que ela não precisa de nada, porque ela não está subordinada a nenhuma outra obrigação. Ela se basta. Assim, a sua exigência, a sua validade e a sua eficácia, elas vão ser sempre autônomas, certo? Então, se eu pensar uma obrigação de pagar o aluguel, uma obrigação de pagar um empréstimo em si, o objeto do aluguel, eles são obrigações acessórias, né? Então, eles são obrigações principais. O locatário, ele não precisa de nada para ser exigido o pagamento do aluguel, tá? Por quê? Porque é uma obrigação principal, tá? Ela se basta por ela mesma. Da mesma forma, o cenário do mutuário, que é aquele devedor do empréstimo. Então, também vai ser uma obrigação principal. Ela é, digamos assim, autossuficiente, ela não está ligada a nada, ela não precisa de estar subordinada a nada, tá? Então, ela é aquela obrigação plena, é como se ela já acordasse, pronta, autossuficiente, não depende de ninguém, não depende de absolutamente nada, certo? Essa é a principal. Já a acessória, aí a gente vai para a teoria da gravitação, o acessório segue o principal. A acessória, ela vai ter exigência, validade e eficácia submetidas a uma outra relação jurídica, a uma outra relação obrigacional, que é a obrigação principal. Então, eu posso ter no contrato de aluguel, por exemplo, o locatário e o fiador. A obrigação do locatário ela é principal, porque ela não depende de nada, mas a obrigação do fiador ela vai ser acessória. Ela depende da situação pela qual se encontre o cumprimento ou não da obrigação por parte do locatário, certo? Então, tipo, eu só vou cobrar do fiador se o locatário ele não paga. Por quê? Porque é uma obrigação acessória, certo? A gente não pode confundir também, minha gente, essa acessoriedade com juros, amora, multa, porque aqui eu vou estar diante de situações relativas ao inadimplemento, certo? Quando eu falo de acessoriedade, é como o próprio nome está dizendo, ele é um plus, ele é um gancho, ele é um algo a mais que vai estar dentro da obrigação, tá? Não é relativo às regrinhas do inadimplemento. Apesar de grosseiramente a gente falar assim, eu vou pagar o principal e os acessórios. Só que os acessórios, o que grosseiramente a gente chama, são na verdade os encargos,
certo? Esses encargos, eles não são necessariamente obrigações acessórias, tá? Então, a obrigação acessória, ela é aquela que, de fato, ela vai estar subordinada a uma principal. Assim, tudo que acontece, alcança a principal, acaba respingando na acessória, porque o acessório ele vai seguir o principal. Então, se eu tenho uma invalidade da principal, a acessória ela será inválida. Se eu tenho uma extinção da principal, eu terei uma extinção da acessória. Se eu tenho uma prescrição da principal, eu também terei uma prescrição na acessória. E assim sucessivamente. Só que a recíproca, ela não é verdadeira. Certo? Então, é sempre assim, o acessório vai seguir o principal, não o inverso. Se a invalidade, a extinção, a prescrição, elas são relativas ao acessório, isso não vai alcançar o principal, tá bom? Então, é importante a gente estabelecer essa diferença. Um outro critério que a gente vai utilizar de classificação vai ser aquele relativo à pluralidade de objetos. Veja, eu posso ter obrigações plurais, olhando para o objeto, como eu posso ter obrigações plurais, olhando para os sujeitos. O primeiro que a gente vai estudar é a pluralidade de objetos. Nesse caso aqui, eu vou poder dividir as obrigações em cumulativas, alternativas e também em facultativas, certo? O que seria a obrigação cumulativa? De um modo assim muito simples, ela é aquela obrigação que a gente vai fazer uma relação com a adição, tá? Então, vige que sinal feio da adição, mas é aqui, ó, é uma soma, tá? Então, aqui, ó, eu vou ter uma obrigação que ela é aditiva, por quê? Porque o devedor, ele deve cumprir todos os objetos. Ou seja, se eu tenho vários objetos que são cumulados, o devedor ele vai ter que pagar todos. Por exemplo, eu fiz um pacto para pagar arroz, feijão e macaxeira. Então, eu estou aqui diante de uma obrigação cumulativa. Eu só vou estar isento, eu só vou estar liberado, eu só vou estar adimplente quando efetivamente eu pagar os 3 objetos, tá? Então, o cumprimento ele só vai se operar quando você arcar com a prestação de todos os objetos daquela obrigação, tá? Eu posso ter, por exemplo, a pensão alimentícia, ela ser fixada, né, de diversas situações, tanto o pagamento em dinheiro, como também eu posso ter parte do valor de pensão alimentícia acertado em natura, ou determinado pelo juiz em natura. Então, eu posso ter, tipo, o valor da pensão alimentícia é o pagamento em dinheiro, o pagamento do plano de saúde e o pagamento da escola. Se o alimentante, ele paga só o dinheiro e não paga os demais, ele descumpriu a obrigação. Se ele paga só o plano de saúde ou só a escola e não paga os demais, ele descumpre a obrigação. Pode, inclusive, ensejar, né, os efeitos desse tipo de descumprimento que a gente já conhece, né, grosseiramente. Certo? Então, aqui é importante você pensar o seguinte, eu vou estar diante de uma obrigação que ela é aditiva. Então, é como se eu tivesse solicitando, tá? Tipo, eu vou fazer meu pedido de almoço. No meu pedido de almoço, eu comprei um combo de uma empresa de fast food. E aí ele me promete sanduíche, batata frita e refrigerante. Esse combo ele é uma obrigação aditiva. Se chega até a mim só o refrigerante e a batata frita, ou só o sanduíche e o refrigerante, não houve o cumprimento da obrigação. Porque eu preciso receber todos os objetos para que haja o cumprimento em razão dessa natureza de obrigação cumulativa, tá? Um outro cenário a gente vai ter se eu estiver diante de uma obrigação alternativa. Nesse caso aqui, na obrigação alternativa, eu não vou ter uma adição, eu não tenho uma soma. Eu tenho aquilo que a gente vai chamar de disjunção. Eu vou ter um ou. Olha aqui o bonitinho, ó, parece aquele ou do primário. Eu vou ter um ou, tá? Observe, aqui eu vou ter opções. Ou isto ou aquilo, certo? Então, você quer o quê? Você quer café ou suco? Então, aqui a gente vai ter uma obrigação alternativa, né? Então, eu posso ter, tipo, eu vou deixar um veículo à venda numa loja dessa de veículos seminovos. Normalmente, esse tipo de venda se opera na modalidade de consignação.
Se o veículo for vendido, eu vou receber a parte em dinheiro. Se ele não é vendido, eu recebo o carro. Então, aqui eu tenho uma obrigação que ela é alternativa, né? Então, você dá opções, certo? Então, é como se eu tivesse, né, diante desse cenário aqui, ó, eu vou pagar com isso ou com isso. Aliás, deixa eu pegar até um objetozinho diferente, né? Então, vamos aqui, ó. Esse brilho labial ou este batom, tá? Não sei se está dando para vocês verem, né? Então, é como se você dissesse o seguinte para o devedor. Repare só, eu estou concedendo para esse devedor essas duas opções, ok? Então, eu vou dizer o quê? Como é que o devedor ele cumpre a prestação? Ele pode entregar esse, e cumpriu, ou este, e também cumpriu, tá? Para que isso se opere, a gente vai ter um momento que nós chamamos de obrigação de concentração de débito. O que é essa concentração de débito? É um cenário que o sistema concede prioritariamente, preferencialmente, ao devedor para que ele opere a escolha. Então, a gente vai dizer que há uma escolha a partir da concentração de débito. Essa escolha, ela cabe preferencialmente ao devedor. Então, eu tenho aqui as alternativas e o devedor escolhe um. Se o devedor escolhe esse, a obrigação ela deixa de ser alternativa e ela passa a ser uma obrigação pura e simples. Logo, o devedor ele só vai estar adimplente quando ele entregar este bem, tá? Não adianta mais ele querer entregar esse aqui, se isso se operou, né, depois da escolha, tá? Um outro ponto que é importante. Quando a gente diz que essa escolha ela é preferencialmente do devedor, é a regrinha que está estabelecida no código, mas o código ele também vai permitir que você pactue de modo diverso. Então, você pode pactuar que a escolha ela seja do credor, certo? E aí, da mesma forma, se o credor faz a escolha, a partir do momento que é realizada essa escolha, a obrigação ela deixa de ser alternativa e ela passa a ser uma obrigação simples, certo? Por quê? Porque aí, nesse cenário, você vai ter uma obrigação que agora ela não tem mais opções. Então, o cumprimento só vai poder ser relativo àquele determinado objeto. Vamos imaginar que eu ainda estou aqui diante dessas opções. Eu não fiz a concentração, certo? E aí eu estou aqui diante das opções. Aí, o devedor, é dado ao devedor o direito de escolha. Antes dele escolher, há o perecimento desse objeto. Naturalmente, ele vai o quê? Escolhe esse, né? Óbvio, ele não vai escolher o que já pereceu. Né? Então, ele escolhe esse, presta esse, cumpriu, extinguiu a obrigação. Ele está livre. Vamos imaginar que ele está aqui com essas escolhas, certo? Aí ele foi lá, escolheu esse objeto. Então, repare só o que é que acontece. Depois que eu escolhi, então eu vou passar a ter uma obrigação pura e simples, não é isso? Então, esse aqui não vale mais. Eu tenho agora para cumprir, eu tenho que cumprir exatamente prestando esse. Se esse objeto perece por culpa do devedor, então ele vai responder por perdas e danos, tá? Então, ele vai se responsabilizar pelo perecimento, certo? Então, aqui é o que a gente também vai chamar e vai aprofundar mais na frente, que a gente vai chamar de teoria dos riscos. Então, feita a escolha, aconteceu o perecimento, haverá responsabilização, certo? Se eventualmente aquele perecimento ele foi por culpa do devedor, tá? Então, é um outro ponto que eu chamo aqui a atenção de vocês, tá? Então, o que é que a gente pode observar ainda? Esse direito de escolha, ele é um direito que ele vai ser antes, obviamente, do eventual inadimplemento, tá? Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu tenho essas alternativas, né? Eu tenho esses aqui, eu vou trazer agora uma outra alternativa para cá. Então, eu estou trazendo aqui, ó, eu tenho 3 alternativas, ok? Se eu tenho 3 alternativas, significa dizer que eu posso escolher qualquer dos 3 objetos, não é isso? Então, repare. Eu escolhi esse objeto, então eu escolhi esse. Então, houve a concentração de débito, a obrigação que era alternativa passou a ser pura e simples, então eu só posso prestar este, senão eu não vou estar cumprindo a obrigação,
tá? Se eu não cumprir, tipo, já houve o atraso, ou então já houve o inadimplemento, não há mais o interesse do cumprimento, por exemplo, ou os 3 objetos perecem, então eu também tenho um inadimplemento, certo? Agora, se eu tiver diante de uma situação que eu tenho essas 3 alternativas, tá? Eu tenho essas 3 alternativas aqui, ou seja, ou vamos lá, as meninas vão me entender com mais tranquilidade. Ou batom, ou gloss, incolor, né? Ou batom líquido, tá? Então, eu tenho 3 opções, certo? E aí, eu viro para o credor e digo assim, você não quer o lip tint, não? Você não quer o lip tint, não, de maquiagem? E aí, o credor diz, eu aceito o lip tint. Eu vou ter a extinção da obrigação. Mas não porque houve uma concentração de débito, não porque houve assim, uma escolha da obrigação alternativa. Nesse caso aqui, a gente vai ter aquilo que a gente vai chamar de dação em pagamento, certo? Para que a gente não confunda esse cenário de escolha com a prestação de um objeto diverso, tá? Se o devedor oferece um objeto diverso, o credor aceita, eu tenho uma dação em pagamento. Lembrando bem, o credor ele não é obrigado a aceitar coisa diversa da pactuada, ok? Então, assim, se ele quis aceitar, é uma opção dele. Então, a gente vai ter, na verdade, uma modalidade anômala de extinção da obrigação. Não significa dizer que aquela obrigação ela era alternativa, tá? Porque eu posso muito bem ter uma obrigação pura e simples, essa, pura e simples, eu só tenho um objeto, só tenho uma opção, e no lugar de pagar com esse objeto, o objeto pereceu, eu ofereço esse. E o credor aceitou. Então, aqui não é alternativa, tá? Aqui eu vou ter uma situação de obrigação que foi extinta pela modalidade de dação em pagamento, tá certo? Para que a gente estabeleça bem essa diferença, tá? Um outro cenário que a gente pode ter é a hipótese, certo? De transmudação da obrigação. O que seria essa transmudação da obrigação? É quando esse objeto ele perece, certo? Como eu já falei para vocês, o objeto pereceu, haverá responsabilização, tá? Então vamos imaginar assim, voltando aqui para as opções. Eu tenho aqui minhas opções, não, Custaninha, você não é opção de obrigação. Eu tenho aqui minhas opções, tá? De prestação, certo? Minhas 3 opções. Escolhi essa. Houve a concentração do débito, houve o perecimento, ok? Eita, eu não tenho mais como pagar aquele objeto que eu escolhi, porque ele não existe mais, ele pereceu, certo? Então, o que é que acontece? Eu vou ter uma conversão daquela obrigação em perdas e danos. Então, essa perdas e danos, essa conversão, a gente vai chamar de transmudação da obrigação. Então, aquilo que era a prestação de um objeto vai passar a ser agora uma responsabilização, uma indenização por perdas e danos em razão daquele perecimento, certo? Então, só para que fique bem claro que há essa possibilidade dentro das obrigações alternativas. E um terceiro cenário que a gente ainda tem, quando se pensa em pluralidade de objetos, é a obrigação facultativa, tá? Essa obrigação facultativa, ela não está no nosso código, certo? Mas ela é uma obrigação que ela é discutida na jurisprudência e na doutrina e ela é amplamente admitida. Na verdade, grosseiramente, ela não é tida como uma obrigação plural, porque na obrigação facultativa, ela é basicamente assim. Deixa eu ver aqui já um outro objeto, tá? Para a gente diferenciar, né? Eu tenho esse objeto aqui, que é a minha prestação. Então, é como se eu tivesse uma obrigação que ela é pura e simples. Eu tenho um objeto. Grosseiramente, ela nasce assim. Mas eu digo para o credor, para o devedor, o seguinte: essa é minha prestação. Porém, entretanto, contudo, todavia, para facilitar o seu cumprimento, é possível que ela seja adimplida com esse outro objeto, certo? E aí, o que é que acontece? Eu vou ter aqui não uma alternativa. Eu vou ter aqui, na verdade, uma faculdade de escolha, ok? É meio
difícil a gente estabelecer essa diferença, porque na nossa língua portuguesa, alternativo e facultativo são palavras assim bem próximas, né, semanticamente. Só que no direito obrigacional, eu vou diferenciar assim de modo assim, bem distinto o que é obrigação alternativa e o que é que seria obrigação facultativa. Na facultativa, observe, eu tenho um objeto para o seu cumprimento. Tá? Um objeto, certo? Na alternativa, eu teria 2. E aí eu posso escolher 2, 3, 4, 5, 6, 10, 1000. Eu posso escolher. Na facultativa, eu tenho 1. Tá? Então, eu vou ter esse objeto que eu permito, né, por liberalidade, por previsão do sistema, né, se o credor desejar, se o credor quiser, ele cumpre entregando uma coisa diversa. Então, eu tenho um objeto, mas a facultativa eu permito a entrega de uma coisa diversa, ok? Para que você facilite. Aqui eu vou ter uma espécie de escolha exclusiva do devedor. É uma opção exclusiva do devedor, tá? Não é uma alternativa, certo? É como se a minha segunda opção ela fosse uma espécie de stand-by. Se eu não posso cumprir esse, se eu não tenho interesse em cumprir esse, eu vou acabar solucionando com este. Então, a doutrina ela vai acabar chamando essa obrigação, essa possibilidade de obrigação com faculdade de solução, certo? Qual é a diferença também entre essa e as alternativas? Nessa, você não tem concentração de débito, tá? E nessa, o credor ele não pode exigir nada além daquela que inicialmente foi pactuada. Então, o credor ele só pode exigir isso. Mas eu tenho a faculdade de solução, que é essa aqui, tá? Logo, o devedor ele pode pagar com isso, porém, o credor ele não pode exigir esse. Ele só pode exigir esse, certo? Então, esse é um sentido também das obrigações alternativas, né? Para que a gente perceba esse cenário, tá? De que se você tem uma espécie de opção que é dada para o devedor, para facilitar o seu cumprimento. Por isso que a gente chama de facultativa, porque seria uma faculdade de solução, tá certo? Meus amores, a gente vai ter ainda, com relação às obrigações plurais, as obrigações que vão ser classificadas com relação à pluralidade de sujeitos, tá? Aqui eu vou ter 4 tipos básicos. Eu tenho as obrigações que são simples, as divisíveis, as indivisíveis e as solidárias. Repito, eu posso ter vários critérios numa única obrigação. Então, eu posso ter, por exemplo, uma obrigação líquida com vários objetos, certo? Que pode ser, tipo, uma obrigação alternativa. E também eu posso ter ela plural, considerando os sujeitos. Ela pode ser divisível, indivisível, solidária, certo? Simples, enfim. Então, você vai poder utilizar, no mesmo tipo de relação obrigacional, vários critérios, tá? Só para a gente relembrar aqui. O que seria a obrigação simples? Na obrigação simples, eu vou ter um credor e um devedor. Muito simples, como o próprio nome diz. Eu não tenho multiplicidade de partes, tá? Logo, o credor A só vai poder exigir a prestação para o credor B. Eu não vou dividir a prestação em partes, eu não vou dividir a prestação entre vários sujeitos, certo? Então, é como se fosse o seguinte. Bárbara, ela fez um pacto com João. Logo, Bárbara só vai poder exigir o cumprimento da prestação de João, certo? E João, por sua vez, só vai adimplir quando ele pagar a Bárbara, porque eu tenho um credor e um devedor, tá bom assim? Então, essa é a obrigação simples, tá? Dentro dessa situação aqui, a gente ainda vai ter aqui a obrigação classificada com relação à pluralidade de sujeitos com obrigações divisíveis. O que seria essa obrigação divisível? Eu tenho mais de um credor ou mais de um devedor,
certo? Ou seja, pode ser um credor e dois devedores, um devedor e dois credores, dois de cada lado, 3, 4, 5, 6, 10 mil de cada lado. E o objeto, ele pode ser fracionado. Eu posso ter um objeto que permita, pela sua natureza, seja ela econômica, pela sua própria materialidade, o seu fracionamento. Agora, claro, desde que o fracionamento não conceda, não dê nenhuma espécie de perda de valor econômico. Então, o exemplo mais clássico, mais fácil da gente visualizar é a pagar continha em dinheiro. Então, por exemplo, se eu tenho dois credores de uma quantia de R$ 100, inicialmente é como se eu visualize a possibilidade de pagar para cada um R$ 50, tá? Inicialmente é assim, porque eu estou diante de uma obrigação que ela é divisível, mas ela não é, digamos assim, solidária, que é o que a gente vai ver mais na frente, tá? Que aí a gente já vai estabelecer algumas diferenças, certo? Logo, aqui eu vou permitir que a obrigação, quando ela for divisível, ela seja fracionada e rateada de modo proporcional, o que garante para que cada um ele tenha a sua espécie de quinhão, tá? É o que normalmente acontece, tipo uma partilha sucessória. Né? Então, uma partilha sucessória, cada um vai ter o direito do seu quinhão, de acordo com a regra legal e ou com a vontade, né, do autor da herança. Então, aqui você vai dividir a obrigação em tantas outras obrigações. É como se de uma obrigação você fizesse mini obrigações que vão ser iguais e distintas, tais quais a quantidade de credores e ou de devedores, certo? Eu posso ter ainda uma pluralidade, porém eu tenho um objeto que não permite a divisão sem a perca do seu valor econômico. Então, tipo, eu tenho uma pluralidade de sujeitos, eu tenho mais de um credor, mais de um devedor, ou mais de ambos, tá? Mas o objeto, ele não comporta fracionamento. Por exemplo, eu vou ter uma situação tipo, um casal para entregar um apartamento, que esse casal vendeu. O casal não comporta casal não. O apartamento, ele não comporta fracionamento, né? A entrega do bem, ela não vai comportar fracionamento, porque o apartamento não tem como você fazer nenhuma espécie, né, de divisão, sem que você tenha uma espécie de redução do seu valor econômico, né? Então, vamos imaginar a entrega de uma joia, Então, a joia, ela não vai permitir o fracionamento sem que haja descaracterização, perca de valor econômico. A entrega de uma obra de arte também não permite esse fracionamento. Por quê? Porque o objeto, ele é indivisível, tá? Então, essa indivisibilidade, que a gente vai aproximar bastante, não sei se vocês estão percebendo, do que a gente conhece por bens indivisíveis, né? Então, aqui eu vou considerar, tipo, o meu objeto, ele é um bem indivisível, tá? Então, eu vou considerar que a impossibilidade de fracionamento acaba acarretando consequências, certo? Dentro desse cenário da obrigação. Qual é a diferença básica disso? Quando você for executar, quando você for cumprir, repare só, se eu tenho uma prestação que é divisível, eu posso ratear. E vai ser simples, porque com rateio eu vou poder cobrar o quinhão que é equivalente de cada um. Né? A cota parte que seria equivalente de cada um. Na obrigação indivisível, não. Na obrigação indivisível, vamos imaginar o seguinte: você tem 3 credores. Você vai pagar para quem o objeto? Você vai entregar para quem? Eu posso entregar só para um deles e eu vou estar adimplente? Eu preciso entregar para os 3 juntos? Né? Como é que a coisa funciona? Né? E aqui a gente pode utilizar um cenário muito simples, né? Que vai ser um cenário que você vai observar que a grande importância em se discutir essa divisibilidade, ela é exatamente quando eu tiver pluralidade de sujeitos. Pouco me importa o bem ser indivisível ou divisível se eu tenho só um credor ou um devedor. Porque, claro, ele sendo divisível ou indivisível, eu entreguei nosso interesse ou não, enfim, eu vou ter a quitação da obrigação. Né? Então, não vai ter diferença para mim com relação a isso. Agora, se eu tenho mais de um credor e mais de um devedor, aí sim, aí você vai estabelecer uma diferença. Aí é importante você conhecer
da divisibilidade ou indivisibilidade desse objeto. Por quê? Você vai exigir de quem? Então, a indivisibilidade, a gente vai estudar sobre duas projeções, ok? Desde que eu tenha pluralidade de devedores ou pluralidade de credores. E aí você vai ter interpretações distintas que, naturalmente, nessas interpretações distintas, você vai acabar avaliando e considerando para quem você vai exigir ou para quem você vai pagar aquela prestação, tá? Então, a primeira coisa que eu chamo para vocês, atenção, é quando eu tiver uma pluralidade de devedores, certo? Então, sobre a ótica dos devedores, veja, eu tenho um objeto indivisível com vários devedores. Você vai exigir de quem, tá? Se o objeto ele é indivisível e são vários devedores, é claro que qualquer um destes devedores eles podem prestar o todo, tá? Porque eu não tenho como ratear sem perder o valor econômico. Então, o exemplo que eu trouxe aqui para vocês, a gente vai ter 5 irmãos que herdaram uma herança. Dentro dessa herança tinha um quadro raro, tá? E esse quadro ele pode ser exigido de todos os irmãos. Se um irmão entrega o bem, esse ele vai se subrogar no crédito dos demais. É como se fosse o seguinte: se eu cumpro a obrigação sozinha, na pluralidade de devedores, eu me subrogo no crédito dos outros. O que é isso? Eu cumpri só aquilo que eu arquei, certo? Aquilo que eu gastei, aquilo que eu perdi, eu posso exigir dos demais. Claro, o quinhão dos demais. Se são 5 irmãos, eu vou exigir 4 partes dos demais. 1/5 de cada um. Porque 1/5 já seria de minha responsabilidade, tá? Então, eu posso me subrogar no crédito, certo? Então, nesse caso, a gente acaba tendo uma situação em que você pode cobrar de qualquer um, grosseiramente, ou todos conjuntamente, mas aquele que cumpre, ele vai se subrogar no crédito dos demais, do quinhão relativo aos demais. Isso, mais uma vez, na pluralidade de devedores, tá? Se eu tiver uma pluralidade de credores, aí eu vou ter já outros cenários. Eu tenho vários credores e cada co-credor ele vai poder exigir integralmente a obrigação, porque integralmente eu tenho um objeto que ele é indivisível, então eu não tenho como solicitar, cada um solicitar separadamente, ou então solicitar que esse objeto ele seja rateado, porque se ele for rateado eu vou perder as características econômicas daquele objeto, né? E o que é que a gente vai observar? Eu posso ter aqui um exemplo que é bem bacana, e eu gosto sempre de dar em sala de aula, que é uma situação de um casal. Vamos imaginar, João e Maria. João e Maria vão numa galeria de arte, são amantes de arte e tal, e aí eles escolhem um quadro valiosíssimo nessa galeria, e etc e tal, aí escolheram o quadro, fizeram a compra desse quadro. Como o quadro está em exposição, ao final da exposição é que esse quadro ele vai ser entregue, certo? Para esses credores. Beleza, finalizou a exposição, aí João vai lá na galeria, né? Vamos imaginar assim, 15 dias depois, João vai lá na galeria e diz assim, para o responsável, ó, eu vim buscar o quadro. Aí o cara vai e entrega o quadro, né? Ó, o quadro é indivisível, João e Maria são casados, e vai entregar o quadro. No dia seguinte, Maria vai lá, ó, eu vim buscar o quadro. Maria pode pedir o quadro? Pode. Como assim, professora? Ela pode pedir? Pode. Por quê? Porque ela é co-credora. E o que é que o cara vai fazer? Vai ter que dar o quadro. Ou vai se responsabilizar. Porque a primeira pergunta que a gente vai fazer é se eu tinha 2 credores, um estava autorizado a receber pelo outro? Se não, meu amigo, você pagou errado. E quem paga errado, paga 2 vezes. Tá? Então, esse exemplo ele é muito bom. Vamos imaginar que nesses 15 dias do tempo da exposição, o casal vai se divorciar, vai partilhar os bens e etc. Então, aquele quadro valiosíssimo faria parte do acervo de bens desse casal. Só que um dos cônjuges foi mais esperto e pegou o quadro antes, né? E aí, o que é que acontece? Aqui, você vai ter, enquanto devedor, a necessidade
de exigir aquilo que nós chamamos de caução de ratificação. O que é essa caução de ratificação? É como se fosse uma espécie de autorização que os outros credores dão para um credor determinado, para que ele receba no nome dele, tá? Para que ele receba pessoalmente o crédito que é de todos, né? Então, tipo, o devedor ele vai se desonerar de prestar a obrigação de modo conjunto ou de pagar eventual indenização aos demais credores a partir do momento que ele tivesse a caução de ratificação. É como se a caução ela tivesse legitimando João receber ou legitimando Maria receber, certo? E aí o credor, ou perdão, o devedor ele vai estar liberto desse cumprimento, certo? Se eventualmente o devedor ele paga para quem não tem essa caução de ratificação, então ele continua devendo para os outros credores. Ele deve quanto, professora? Ele deve o que seria o equivalente ao quinhão daquela obrigação, tá? Se o devedor pagou para quem tinha a caução de ratificação, então eu vou ter uma extinção da obrigação. E aquele que recebeu, ele fica obrigado a repassar para os demais as cotas que são respectivas, certo? A dificuldade que a gente tem é se ocorrer uma situação de remissão de um dos codevedores. Nesse mesmo exemplo que eu dei, de João e Maria. Vamos imaginar que João perdoa a dívida. O devedor continua obrigado com relação a Maria. Só que Maria só vai poder exigir a parte que seria equivalente ao quinhão dela. Ou seja, não tem como ratear o quadro. Então, ela vai poder exigir o valor equivalente à metade daquele quadro. Certo? Então, aqui a gente vai ter que ter bastante cuidado se houver situação de remissão. E aí eu chamo a atenção para vocês de que essa remissão aqui que a gente trata é a remissão relativa ao perdão, né? Então, aquela remissãozinha com 2 S's, diferente da remissão com C cedilha, que seria o pagamento, tá? Então, esse é o cenário que a gente vai acabar colocando de importância dentro dessa obrigação plural por parte de vários co-devedores. Eu tenho ainda um cenário de que pode ocorrer na obrigação indivisível a perda do objeto, certo? Então, se o objeto ele foi perdido sem culpa do devedor, então eu vou extinguir a obrigação, tá? Se o objeto ele foi perdido com culpa do devedor, de um dos devedores, vamos imaginar que eu tenho vários devedores, então um é culpado pela perca do objeto. Todos se responsabilizam pelo valor equivalente ao objeto, se eu tenho vários devedores, né? Então, vamos imaginar que eu tenho, digamos assim, deixa eu pegar aqui um outro objeto grande. Eu tenho esse objeto aqui. Então, esse é o objeto e são vários devedores. Então, houve o perecimento desse objeto. Pereceu o objeto, ok. Como é que eu vou exigir agora o pagamento? Se houve culpa dos devedores, né? Havendo culpa dos devedores, vamos imaginar que eu tinha 5 devedores. Cada um vai pagar 1/5 do equivalente ao objeto. Mesmo que só o devedor, polegar, seja o responsável pelo perecimento, tá? Cada um paga 1/5 do valor do objeto. Mas a indenização, as perdas e danos pelo perecimento, só quem paga é polegar, ok? Então, o que é que acontece? Pereceu o objeto. Ó, vamos lá, o objeto é esse, eu tenho 5 devedores. 5 devedores, tá? O objeto é esse aqui. Pereceu. O objeto é indivisível, né? Pereceu. É sem culpa. Tá extinto, tá? Pereceu por culpa de polegar. Todos os devedores, cada um paga 1/5 do valor do objeto, mas a indenização pelo perecimento, só quem paga é o culpado. Tá certo? Então, basicamente, era isso que eu queria trazer para vocês a título, né, desse nosso segundo bloco sobre a classificação das obrigações, tá certo? Até o nosso próximo momento.